Bom dia, segunda série. Vamos iniciar agora mais uma aula de filosofia. E hoje nós temos o tema Banalidade do Mal, da Hannah Arendt. Então, eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 18 para acompanhar comigo um pouquinho desse conceito em que a Hannah desenvolveu. Então, ela criou, na verdade, esse conceito de banalidade do mal, que vocês vão entender no decorrer da aula. Então, já peço para vocês abrirem o livro na página 18, para que acompanhem o conteúdo e também facilite o entendimento de vocês, tá certo? Então, primeiro a gente vai entender um pouquinho de quem foi, na verdade, essa filósofa, a Hannah. Então, a Hannah Arendt, ela nasceu em 1906 e faleceu em 1975. Ela nasceu no subúrbio de Linden, na Alemanha, em outubro. E quando tinha 3 anos, sua família mudou-se para a Prússia. Então, de origem judia, ela era judia, filha do engenheiro Paul e também da Martha Kohl, ou Kohn. Então, a Arendt recebeu uma excelente educação em virtude das boas condições financeiras de sua família. Seu pai era membro do Partido Social Democrata Alemão e a educação conferida à filha privilegiava principalmente os assuntos políticos. Então, como a gente pode ver aí nessa primeira parte da biografia da Hannah, ela foi uma mulher, digamos assim, privilegiada, durante o período em que viveu, porque ela conseguiu, a família, na verdade, teve condições para que ela investisse em seus estudos. Então, ao contrário de muitas mulheres do seu tempo que não teve a oportunidade ou condições para ingressar em uma carreira ou até mesmo em uma universidade. Então, em 1924, ela foi aprovada para o ingresso da Universidade de Berlim, onde estudou latim, grego e teologia. Ao transferir-se para a Universidade de Hamburgo, conheceu o professor Martin Heidegger, outro filósofo que vocês já viram aqui nas aulas, grande filósofo, bem conhecido, o qual foi orientador de suas pesquisas. Além do seu professor, ele também orientou as suas pesquisas a respeito de Santo Agostinho, o amor em Santo Agostinho. A tese dela, ela aborda o amor em Santo Agostinho. Então, além dessa relação de docência que os dois tiveram, eles também tiveram um romance. Eles se envolveram, ele, apesar de ser casado, mas ainda assim ela se envolveu com ele, o qual, essa relação foi duramente criticada por pessoas do ciclo da amizade dela, da Hannah, e também por muito tempo devido ao apoio que o Heidegger ele teve ao partido dos trabalhadores alemães, nacional socialista, dos trabalhadores alemães, o partido nazista. Eu já falei, acredito que eu já falei de você sobre isso na outra aula sobre o Heidegger, que ele aderiu ao partido nazista e se tornou um dos primeiros reitores da universidade. Então, com a ocupação nazista, a Hannah Arendt ela resolveu fugir. Primeiro, ela foi para a França. Lá também, com a perseguição nazista, com a expansão nazista, ela foi presa e levada a um campo de concentração, onde ficou por alguns meses. Então, após a sua prisão, a pensadora, a filósofa, ela resolveu fugir de vez, indo viver em Nova York de 1933, mais ou menos, até o final de sua vida. Então, quando ela foge novamente da França, ela vai para os Estados Unidos, morar em Nova York e fica lá até o final da sua vida. Então, esse é um pouquinho da história da vida dela. Tem muito mais, então eu quis colocar aqui resumido, só para vocês entenderem o contexto em que ela estava inserida. Então, como vocês podem ver,
ela foge do nazismo, porque ela era uma judia. Inclusive, antes mesmo do nazismo ele se expandir, ele chegar na Alemanha, na verdade, ela já lutava contra o antissemitismo. Então, isso não foi a partir do nazismo. Vai se tornar mais forte após o nazismo, e por isso que ela foi perseguida e até presa. Então, depois que ela foge, ela não volta mais para a Alemanha. Então, para que a gente entenda esse conceito de banalidade do mal, da Hannah, a gente precisa primeiro entender um outro conceito de mal, segundo a visão de Kant. Então, Hannah ela vai criar esse conceito a partir de um julgamento que ela vai presenciar deixa eu ler aqui para vocês um pouquinho, do Adolf Eichmann, ou Eichmann. Então, essas reflexões, elas surgem a partir dessas análises testemunhais do julgamento desse nazista, que ocorreu em Jerusalém em 1961. Ele, o Eichmann, ele era um chefe da seção de assuntos judeus do Departamento de Segurança alemão, sob o governo de Hitler. Então, esse cara, ele foi responsável por transferir os judeus da Alemanha para os campos de concentração. Então, ele era responsável por organizar, por direcionar os trens que levavam os judeus a esses campos de concentração, fazendo com que esses trens eles saíssem na hora correta, no horário pontual, sempre lotado de pessoas para o extermínio. Então, ele ficou responsável por essa parte dentro do governo do Hitler. Então, julgado por enviar centenas de milhares de judeus para a morte nos campos de concentração nazista, ele foi condenado à morte pelo tribunal israelense e executado em 1962. Esse julgamento foi o julgamento em que a Hannah Arendt ela presencia, e é a partir desse julgamento, da reflexão que ela tem, a partir desse julgamento, que ela vai desenvolver o conceito de banalidade do mal. Então, entretanto, durante todo o seu longo julgamento, ele mostrou-se um homem comum, que prezava o cumprimento de seus deveres como funcionário e não nutria ódio pessoal contra os judeus. Então, primeiro a gente precisa entender um pouquinho sobre esse mal radical que Kant desenvolveu. Então, Immanuel Kant, ele trata a questão do mal em sua obra e coloca em cima o conceito de mal radical. Esse mal radical não é assim chamado por ser um mal intenso, mas por estar enraizado em quem o pratica. Então, a palavra radical, nesse sentido, ela deriva do termo em latim radix, que significa raiz. Então, o mal radical, para Kant, é aquele que, além de estar preso na pessoa, ele fundamenta-se no ódio. Então, o antissemitismo nazista era, em geral, um tipo de mal radical. São pessoas que acreditavam ou acreditam naquilo que estão fazendo e tinham como finalidade as suas próprias ações. Ações essas que se ligam a esse mal radical. Então, é um mal que é fundamentado em um ódio e tem as suas ações, as suas próprias ações, na verdade, a finalidade das suas próprias ações em si mesmas. Então, entendido esse conceito de mal radical segundo Kant, fica mais fácil a gente entender o mal banal em que Hannah Arendt vai desenvolver, esse conceito em que ela desenvolveu. Então, esse chefe de ações do governo, o Eichmann, ou Eichmann, depende da interpretação, Hannah ela vai descrevê-lo como um cara medíocre, sem um senso crítico. Então, segundo ela, ele não possuía esse mal radical em que Kant apresenta para nós. As ações
que ele desenvolveu durante o nazismo, infelizmente levando à morte de milhares de pessoas, ele é responsável diretamente por isso, porque ele organizou e ele desenvolveu todo um sistema para que essas pessoas chegassem a esses campos de concentração, mas ele não fazia isso de forma, como é que eu posso dizer, racional, digamos assim. Ele não nutria um ódio contra esses judeus. Segundo Hannah, ele estava apenas exercendo a sua função, o seu trabalho, cumprindo ordens. Então, esse trabalho, digamos assim, o próprio Eichmann coloca que, na verdade, foi uma forma, uma oportunidade que apareceu, que ele teve de ascender profissionalmente ou financeiramente. Então, segundo ele, a visão dele, o que ele fez, todo esse horror, não passava de uma oportunidade dele ascender profissionalmente. Então, deixa eu ler aqui mais um pouquinho para vocês. Então, essas ações criminosas não eram deliberadas ou intencionais. Ele apenas obedecia cegamente a essas determinações do sistema de trabalho rígido e burocrático em que estava inserido sem refletir, problematizar ou questionar as ordens em que recebia e executava, segundo a visão da Hannah. Então, todo esse horror que ocorreu durante o nazismo, na verdade, foi uma banalização desse mal, do mal. Todas essas ações se tornaram, de alguma forma, cotidianas. Então, todas essas torturas, as mortes, as perseguições, não só dos judeus, mas de outras pessoas também, se tornou, de alguma forma, algo natural daquele período, daquele momento na Alemanha. Algo banal. Então, esse mal, de alguma forma, ele se naturalizou e formou todo uma sociedade, um mal que a gente pode dizer que seria um mal administrativo, um mal que é administrado pelo governo, nesse caso, pelo governo nazista. Então, para aquele que pratica esse mal banal, a ação ela não se fundamenta em si mesma, como a gente pode se referir, por exemplo, a Hitler. As ações de Hitler, sim, correspondem, na visão da Hannah, a um mal radical em que a gente viu em Kant. Porque ele é nutrido por um ódio que ele tinha aos judeus. Então, a perseguição aos judeus, ela poderia não ser praticada por questões de crença e de princípios enraizados, mas por outros motivos fora da ação, como é o caso do Eichmann, segundo a visão da Hannah Arendt. Então, em sua defesa no tribunal montado em Israel, quando Eichmann foi capturado, ele afirmou que fez o que fez não por odiar os judeus, mas apenas por cumprir ordens e fazer o seu trabalho. Então, a Hannah Arendt, ela afirma que Eichmann não foi para o exército por acreditar estar servindo a sua pátria, mas apenas por encontrar no exército uma possibilidade de carreira melhor e mais promissora que a que ele tinha como um vendedor autônomo. Então, ele não era, de alguma forma, antissemita como o próprio Hitler ou como a maioria dos nazistas que estavam à frente de todo esse processo, na visão da Hannah Arendt. Então, mas, de certa forma, ele se permitiu trabalhar para os nazistas por dinheiro. Segundo a Hannah Arendt, Eichmann era uma pessoa medíocre e o mundo estava cheio dessas pessoas medíocres incapazes de refletir sobre a vida e sobre as suas ações. Então, na visão da Hannah Arendt, ele não seria uma pessoa mal, associado a esse mal radical em que Kant coloca, mas ele era sim responsável por todos os atos que ele teve durante o período nazista. Então, muitas pessoas vão criticar essa visão, esse conceito
de banalidade do mal da Hannah, porque eles não entendem e fazem um julgamento errado da visão dela, como se ela quisesse, de alguma forma, retirar a culpa em que esse nazista ele carrega nas costas. Não, ela não quis dizer isso. Ela só quis dizer que ele banalizou esse mal. Ele, ao não refletir, ao não se questionar sobre essas ações que chegavam até ele, sobre as ordens que chegavam até eles, por ele cumprir todas essas ordens de forma natural, de forma sem se questionar, ele, de certa forma, ele banalizou esse mal. Então, a banalização do mal ocorre justamente em situações, em sociedades que, de alguma forma, naturalizam o seu mal, o mal. A gente pode tirar como exemplo, aqui mesmo no Brasil, como o assassinato de milhões de pessoas pretas, de pele preta, nas comunidades, enfim. Isso seria um exemplo de banalidade do mal, porque já se tornou algo cotidiano, é algo que, infelizmente, aos poucos, eles vai se naturalizando em meio à sociedade. Então, é a partir daí que vai surgir esse conceito de banalidade do mal. Então, a Hannah Arendt, ao desenvolver esse conceito, ela não analisou o mal pelo viés moral, como o Kant fez, por exemplo, mas pelo viés político. Então, vocês podem acompanhar comigo no livro de vocês. Com base nessas análises, a Hannah Arendt, ela ressaltou que em seus depoimentos, Eichmann ele não revelou um monstro, apesar de seus crimes serem monstruosos e ele ser responsável por inúmeras mortes. Então, segundo a visão dela, isso se tornava pior ainda, porque ele era um homem normal, ele tinha todas as suas responsabilidades, as suas funções de um homem normal, de um pai de família, digamos assim, e mesmo assim praticava esse tipo de ação. Então, segundo ela, seu exemplo servia para demonstrar que essas ações cruéis e violentas, elas podem ser cometidas por seres humanos comuns, como eles deixam de exercer a capacidade de pensar, ignorando as consequências e as implicações éticas de seus atos. Agir assim, abrindo mão do pensamento, segundo Hannah Arendt, banalizar o mal. Então, quando a gente age de forma não racional, quando a gente não deposita nas nossas ações uma racionalidade, um senso crítico, a gente, de alguma forma, pode banalizar um mal, esse mal. Então, portanto, com base no caso do Eichmann, para quem a ação correta era a obediência incondicional, na visão dele, às ordens de seus superiores, Hannah Arendt nos leva a refletir sobre o fato de que não podemos, em nenhuma hipótese, abdicar de nossa capacidade de pensar, de analisar e refletir sobre as implicações éticas de nossas ações, mesmo as mais simples e cotidianas. Quando não há um pensamento crítico, uma reflexão ou mesmo uma curiosidade de conhecer outros pontos de vista e interpretações de mundo, a interpretação de um grupo se impõe em nome dos respectivos interesses, mesmo que resulte em práticas antiéticas. Então, ela adota um pensamento do diálogo socrático, onde Sócrates fez esse exercício de diálogo com as pessoas, é um método, na verdade. Ela coloca que a gente precisa sempre fazer esse método internamente antes de tomar qualquer ação, de fazer qualquer coisa, mesmo que seja envolvendo uma ação simples ou cotidiana. A gente precisa e deve fazer esse exercício de diálogo socrático dentro da nossa cabeça. A gente precisa se perguntar o porquê, as consequências de tudo que a gente pode vir a fazer.
Então, dessa forma, ela coloca que a gente evita de praticar esse tipo de mal, um mal banal. Infelizmente, a gente vive em uma sociedade suscetível a esse mal, a uma banalidade do mal, infelizmente por ter como um representante político na alta categoria, que repete e fala frases, infelizmente, que influenciam outras pessoas. Então, de alguma forma, está propagando um mal, esse mal banal, e banalizando esse mal na sociedade. Então, a gente precisa se ater a essas questões para que a gente não, de certa forma, a gente não reproduza esse tipo de mal. Então, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. É um assunto muito bom de se pesquisar. A filósofa Hannah Arendt, ela teve uma contribuição enorme para a filosofia, para a ética, porque ela vai trazer questões da contemporaneidade para a sua filosofia, para os seus livros, os seus escritos. Então, vale muito a pena a gente estudar um pouquinho, a se aprofundar um pouquinho mais sobre essa filósofa, tá certo? Então, a aula de hoje vai terminar por aqui. Como vocês sabem, o chat ele fica aberto para tirar as dúvidas de vocês. E também vou deixar lá a atividade, como sempre, como toda semana eu faço. E também qualquer dúvida é só colocar lá que eu respondo, tá certo? Então, eu espero que todos estejam bem, tenham um ótimo dia e até a próxima aula. Até mais.